Olá a todos e bem-vindos a uma nova edição da Vistila de Medidas Cautelares. E hoje temos um convidado de luxo que não poderia estar mais em evidência por tudo o que está acontecendo nos tribunais e porque ele conhece todos os movimentos que estão sendo realizados. Um personagem mais do que conhecido por todos vocês, que é o empresário Victor de Aldama. E hoje temos aqui quem é, podemos dizer sem erro, que é seu braço direito. Seu especialista em comunicação, seu consultor, seu porta-voz, e já está aqui conosco Ramon Bermejo. Como vai, Ramon? Olá, Miguel Ângelo Pérez. Como você está? Prazer participar do seu programa. Faz tempo que estamos tentando marcar essa entrevista, Ramon, mas como você não para, porque nós jornalistas damos muito trabalho para você, não é verdade? Você não para de manhã, de tarde e de noite, mas finalmente conseguimos e finalmente, Ramon, temos você aqui no Medidas Cautelares. Como você está? Bem, como você disse, está muito corrido, pois o clima não é só político, mas geral. A situação na mídia está bem conturbada e frequentemente tenho essa impressão. Acho que já falei disso com você. E companheiros, vivemos em um momento em que a imprensa está sempre no fio da navalha em relação à informação. E acima de tudo, qual imprensa é respeitável? Eu acho que vai até dar o triplo salto mortal, porque dá vontade, porque acredito que influencia muito certos setores editoriais e sensacionalistas que são os jornalismos. No fim, isso resulta na degradação e na qualidade que deveríamos ter como jornalistas observadores da verdade. E não digo isso querendo ser grandioso, mas essa é a realidade. Temos um trabalho e uma responsabilidade que é informar e tentar ser, de maneira modesta e humilde, docentes e decentes. com certeza. Ramon, bom, eu tenho que dizer que conheci o Ramon relativamente há pouco tempo, né? Ou seja, quando ele começou com toda a questão de Aldama, mas eu já o conhecia, mesmo sem nunca ter conversado. Para mim, ele já era uma imagem conhecida, um rosto conhecido. Porque Ramon, você sempre esteve na TV, qualquer um que te veja vai reconhecer. Esse rosto me é familiar, não é? Para mim, o Ramon já era conhecido antes mesmo de eu falar com ele sobre o Victor de Aldama. A trajetória de Ramon na comunicação. A vida. A verdade é que sim, digamos que eu passei desde a televisão quase em preto e branco, tem que dizer a verdade. Embora eu tenha 63 anos, eu passei por todas as áreas da informação e, curiosamente, comecei em esportes há muitos anos. O que era a cadena Rato, feitos de aço com o programa Goles, de Pedro Pablo Parral. Ao mesmo tempo, eu trabalhava para o Informe Semanal e fazia outras tarefas. La Luna de Madrid, o período da transição jornalística do nosso país, em temas muito específicos e de crônica parlamentar, ou seja, não ficou nada de fora dentro dessas áreas. Mas posso te dizer que atualmente o que mais me atrai é a parte de assessoria e consultoria em comunicação. Além disso, a política, gostando ou não, é importante e necessária, pois nem todos devem aparecer diante das câmeras, seja como pessoa ou personagem. É importante saber criticar no momento certo. Qual a melhor forma de transmitir sua mensagem com impacto? É isso que todos querem saber. De certa forma, essa responsabilidade é de todos nós que participamos desse difícil aglomerado que você também conhece bem. E a primeira pergunta, Ramon, que vou te fazer é simples, direto, sem rodeios. Como você decide, como chega a se tornar porta-voz, braço direito, à sombra de Victor de Aldama? Um personagem que, sem dúvida, sei lá, há um ano e meio especialmente, foi quando ganhou mais protagonismo e eu acho que todo mundo conhece, ou seja, na Espanha já todo mundo sabe quem é Victor de Aldama e, entre outras coisas, isso foi graças ao seu trabalho. ¿No? Pero ¿cómo decides dar el de assumir um desafio como o de assessorar? Ser o porta-voz de Victor de Aldama, um empresário que foi detido, que chegou a ficar preso, quase isso, se não me engano, um homem que agora se tornou uma referência de colaboração com a justiça. Como você decidiu e como chegou até Victor de Aldama para ser o porta-voz de Aldama? Curiosamente, através do meu trabalho de consultoria, especificamente corporativa, foram alguns empresários amigos que me apresentaram ao Victor, com essa necessidade que ele poderia ter em determinado momento de ser capaz de levá-lo ou apresentá-lo à mídia e saber qual era o meio mais adequado para canalizar sua mensagem. E esse foi o motivo. Ou seja, entendi desde o início que era uma tarefa complexa. Porque, além disso, este país sempre faz a famosa condenação pela mídia, condena muito antes das coisas virem à tona. E o paralelo, sabe? Como isso é desagradável, não é?
No final das contas, foi um desafio que está se mostrando francamente positivo do ponto de vista humano e pessoal. Não só profissionalmente, mas também compreendendo o que é muito importante. Acho que é a primeira vez na história da Espanha que alguém com caráter independente, não por ser empresário, mas como cidadão comum, enfrenta o sistema estabelecido, enfrenta o aparato governamental que manipula as coisas de um jeito e diz as verdades na cara. Não por interesse, mas porque, em certo momento, percebe que o que é feito contradiz o que se diz publicamente. Isso virou o principal detonador, e eu acho que isso deve entrar para os livros de história, como um indivíduo, mesmo sendo empresário, que enfrentou o sistema. Veja que muitos foram descartados em seu tempo. Falou ainda mais durante o período do Partido Socialista, com Bolera à frente do Ministério da Economia, sobre o assunto que ainda nos deixou todos em suspense. Foi a primeira vez que um decreto de expropriação e nacionalização foi aplicado a um grupo, como aconteceu com a Rumasa e seu conglomerado. Mas nem mesmo isso foi suficiente para fazer você se deparar com alguém que era totalmente anônimo. Se tornar um pouco o líder de uma oposição, entre aspas. Cidadã consciente que, além do interesse empresarial, também compartilha dúvidas e interesses comuns a muitas pessoas. Neste momento, temos exatamente na tela, Ramon, o Víctor Daldama. Você disse bem, no final das contas é uma pessoa que está enfrentando o sistema, enfrentando o governo de Pedro Sánchez. A verdade é que ele traz a sua verdade e ela, inclusive, já está sendo comprovada judicialmente. No início, todos falam, mas é necessário provar depois. Bom, é preciso dizer que, graças a Víctor Daldama, se chegou onde se chegou. Em investigações como o caso Coldo, tanto a UCO quanto a Promotoria Anticorrupção, como até mesmo o juiz Leopoldo Puente do Tribunal Supremo, pois já validaram todas as pistas, todas as provas que foram apresentadas. Víctor Daldama, primeiro com seu testemunho, depois com provas documentais. E eu gostaria de saber, Ramon, você que está o dia todo com Víctor Daldama, para cima e para baixo, você falava do ponto de vista humano. Nós vemos Daldama em entrevistas, na mídia, sempre falando de temas muito centrais, temas sensíveis, temas que afetam diretamente o governo. Como é Víctor Daldama de perto? Como ele é como pessoa, como está vivendo esses 2 anos da sua vida, que eu entendo que estão sendo duríssimos. Como você disse, ele é um ser humano passando por uma situação complexa, mas ainda assim humana, comparável aos sentimentos de quem tem muitas preocupações, que não é apenas uma existência puramente empresarial ou, digamos, material, mas também, como eu disse, humana, no sentido de se preocupar com certos valores que parecem ser intrigantes, muito claras, sempre que alguém lê os relatórios. Você sabe do que falo? E se vê aquela história do famoso nexo corruptor, usando a semântica, como se ele fosse o culpado ou quem tivesse montado o esquema para cometer atos de corrupção. E a gente não percebe que nada está mais longe da realidade, é o próprio sistema, em nível endêmico, que tem esse tipo de problema. E onde ficou claro que, se for preciso começar pela origem, o quesito da corrupção, sem dúvida nenhuma, eu diria que está dentro do aparelho governamental. Além disso, não precisa ser de um particular. Isso se aplica sempre que falamos de questões sociais. Por exemplo, por que existe a prostituição? Por que existem clientes? Já está tudo dito por causa disso. E não faço demagogia. A gente vê claramente quando alguém se expõe e fica exposto. Prioridade de Víctor em ter que defender seus interesses e seus direitos. Mas, curiosamente, os mais humanos, quando ele sai. Como todos os jornalistas sabem, vimos a saída de Soto del Real, que foi, digamos, magnética, para atrair a atenção de forma ainda mais poderosa, quando foi uma referência ao Senhor X, ou seja, ao todo-poderoso Senhor Sánchez. No final, a gente percebe o detalhe que mais nos preocupa, e é o fato de que alguém realmente é capaz de levantar a voz, dizendo as verdades na cara, e talvez não gostando disso. Como o poder não gosta de ser criticado por certas atitudes, eu acho que Víctor conseguiu se tornar uma figura popular, mas ao mesmo tempo também de consciência global. E isso, queira ou não, transmite muito. E você me pergunta como ele é, pois ele tem uma série de atitudes extremamente nobres em relação ao que ele deseja. Ele é muito ligado às pessoas ao seu redor, às pessoas de confiança e principalmente à família. E ele enfatiza uma série de valores
que, quem dera, muitas das pessoas que trabalham no mundo da informação fossem capazes de interpretar e entender. Entre eles, o da lealdade e o da veracidade nas coisas, que sempre é complexo, Miguel. Porque, além disso, não se trata de que alguém precise ser jornalista para estar sempre buscando a notícia, mas sim ir muito além disso. No que importa, trata-se do legado e da mensagem que você pode deixar sem intenção. No fim, falamos de justiça e de alguém enfrentando um problema em certo momento, de uma gravidade bastante importante, na qual são introduzidas diferentes variantes ou agentes, como é o governo, particularidades empresariais, a corrupção e o envolvimento de políticos que desde o início permitiram que isso ocorresse, e até mesmo, em certo momento, omitir sua participação em algumas coisas. Quando sabemos perfeitamente que os dados, os fatos e as provas não o respaldam, não são probatórias em todos os sentidos. Acho que seria necessário fazer uma catarse, principalmente porque estamos falando de uma pessoa. Ele não é o Robin Hood do século XXI. Eu acho que ele é uma pessoa que se sentiu ferida. É um empresário ligado não só por seus interesses, mas também por decepções pessoais na política, onde faltou palavra e vários papéis foram desempenhados, o que ainda trará consequências. Muitas informações e muitos rios de tinta, tenho certeza disso. Ramon também te perguntava sobre o estado emocional dele, pois há muito tempo recebe ameaças de morte, inclusive da Venezuela. Ameaças de morte que se intensificaram depois da entrega do famoso, sobre o qual depois vamos falar longa e detalhadamente. Mas como está Víctor de Aldama emocionalmente depois de ter recebido essas ameaças de morte, inclusive da Venezuela, que atiraram no carro dele antes de tudo isso começar a ganhar tanta atenção da mídia? Como está Víctor de Aldama agora com essa situação de insegurança que está vivendo neste momento? Preocupado, Miguel. Preocupado porque, querendo ou não, ele não se preocupa só com a própria integridade física, mas também, claro, com a família. E é preciso levar em conta que, com os antecedentes que pudemos comprovar ao longo dos últimos meses, é preciso ter certo cuidado. Sobretudo porque também houve um alerta por parte de certo setor da imprensa que o colocou na mira. E no fato de vincular em determinado momento pessoas que, em algum momento, ou bem, pudessem levantar a suspeita que todos nós temos de que estivessem muito próximas do narcotráfico. Ou seja, e que esse pessoal ou essas pessoas tivessem uma conotação que o colocasse em apuros. Interpretamos facilmente, pois o noticiário policial está presente diariamente. É muito fácil mandar um matador de aluguel por 1.000 euros, com viagem de ida e volta, e que ele te dê um tiro e você fique ali mesmo. Acho que isso deve ser bem interpretado, é nossa responsabilidade. Muitos colegas já o colocaram na mira em algum momento. Não acho justo, pois antes de tudo precisamos interpretar o contexto, a situação da pessoa e como ela pode estar. Desde que a história que se diz, que se conta ou se relata, seja verdadeira. E eu acho que aí alguns falharam. Ramon teme atualmente pela sua vida? Víctor de Aldama tem uma preocupação constante. Tem uma preocupação constante, Miguel. E além disso, essa preocupação constante persiste em momentos críticos. Eu imagino que ao longo do dia, nesses altos e baixos que os ingleses dizem, suas subidas e descidas. Problemas, além disso, que interferem muito. Não só a sua preocupação, digamos pessoal, mas também a da sua família, da sua filha, das pessoas queridas. Pois é justamente por onde frequentemente tentam machucar, com substâncias ruins como essas, hipoteticamente. E aproveitando a sua presença, Ramon, eu gostaria, porque, claro, tem muita gente que diz, claro, agora Vítor de Aldama está colaborando com a justiça, mas ele não deixa de ser um suposto criminoso que corrompeu. E, claro, né, o próprio de Aldama diz, olha, eu não corrompi, eu fui obrigado a entrar nesse sistema para que eu pudesse, é isso que eu queria. Desculpa, Miguel, era isso que queria dizer antes. Você tem razão, valoriza a semântica e respeita isso. Ou seja, o elo corruptor, que era, como aparecia nos relatórios em determinado momento, não, o elo corruptor. Ou seja, aqui o que existe é uma pessoa que entra em uma espiral, onde o sistema permite, na hora de tratar as coisas no meio empresarial, que você tenha que passar por uma série de prebendas e por uma série, como diríamos, de códigos nada aceitáveis, e no final você se torna um elo negativo necessário. Tanto é assim que a coisa devia estar indo muito bem, quando na verdade aqui não começam a isentar. Bom, o que possam ser responsabilidades e tal. Mas, olha,
Um empresário não tem acesso direto ao estacionamento do ministério e especificamente a uma das unidades para poder estacionar o carro do ministro. Ninguém entra pela porta ministerial como se fosse qualquer um ou tem acesso a um código específico para entrar. Até a Guarda Civil responsável pela fiscalização do Ministério dos Transportes. Se você não tem um acesso e não recebeu um privilégio de alguém que tem essa autoridade para fazer isso, então aqui ficam todos indignados, procurando, como sempre dizemos, o culpado. Eu me lembro da saída do presidente do governo para pegar o veículo e levá-lo a Moncloa. O pátio do Congresso dos Deputados, com a famosa história da tal invenção, não é? Até o momento, tudo o que o senhor Della Lama disse está comprovado. Acho que ele foi um dos poucos envolvidos nesse assunto cuja narrativa não mudou desde o início. Além disso, ele até ampliou, por assim dizer, o leque de possibilidades, para que depois pudesse ser investigado em outras direções, resultando na situação atual e no conhecimento atual, que também é muito importante. E agora vamos entrar de vez, Ramon, no que está sendo a notícia. Eu acho que já faz várias semanas, claro, medidas cautelares e onde eu trabalho. Na Liberdade Digital e na rádio, tratamos essa história com seriedade, ao contrário de outros meios que não o fazem. Aqui isso é necessário. No momento, fazer, eu acho, não há o que dizer. Curiosamente, a Liberdade Digital, desde o minuto zero, também, na verdade, foi capaz de ser verdadeira no conteúdo e na forma. Mas não só isso, mas também em respaldar tudo o que vinha sendo dito, não apenas com a parte probatória dos fatos, sem ter que vincular terceiros, como pode ser Lia, como pode ser Tlauco, e colocá-los em dúvida quando isso não é verdade. E sabe por que eu te digo isso? Porque de antemão há notícias que vão saindo, que parecem um repeteco quando você foi testemunha como autor de uma delas. Você foi o primeiro a dizer as verdades do barqueiro. Foi você quem escreveu isso há quase um ano? Uma notícia que agora querem dar um caráter de veracidade e de atualidade e, digamos, de uma atitude quase desafiante. O mérito é todo seu, fruto do seu trabalho conquistado ao longo do tempo, pois você é íntegro nas afirmações e na escrita. Obrigado, Ramon. Obrigado, Ramon. Eu agradeço porque é verdade que vivemos em um momento de convulsão política, mas também de convulsão nos meios de comunicação. E eu acho que, aproveitando a sua presença aqui, eu aproveito essa circunstância para dizer isso. Que os meios de comunicação também precisamos fazer muita autocrítica, porque há alguns meios de comunicação que já não. É que não falamos de sensacionalismo, não é sensacionalismo, falamos de pouca seriedade, de não fazer bem o seu trabalho, de simplesmente lançar manchetes muito escandalosas que não correspondem com... Confundem a opinião pública, Miguel. Isso é um problema sério. Precisamos entender que aqui não é vale tudo. Aqui não se faz um trabalho espúrio sobre a informação. Porque o primeiro a ser prejudicado não é só a pessoa ou a pessoa que possa ser protagonista da notícia, mas eu acho que é a cidadania em geral. E está se fazendo um circo de algo que me parece ter uma seriedade comprovável. Ou seja, os prazos processuais estão dentro de um âmbito muito claro. E você sabe exatamente que muitas vezes, pelo fato de um tribunal ser extremamente hermético, a gente também tem que ser respeitoso com essas medidas. E aqui, no entanto, isso não é levado em consideração. Além disso, prefere-se andar na corda bamba contando, fazendo demagogia ou contaminando informativamente uma notícia que não tem nada além de uma direção.